Rapaziada, em 2024 eu criei o hábito de ler livros. E, pô, foi uma coisa muito boa, realmente aprendi demais nessa época. Eu lembro que eu tinha... Dá até pra fazer uma comparação assim, o Christopher antes de ler livros e o Christopher depois. Mudou demais. Sei que minha confiança aumentou, a forma que eu agia melhorou, a minha empatia com as pessoas também melhorou bastante, até porque eu li livros a respeito disso, né? Também estava estudando bastante sobre a filosofia de Dostoiévski e pô, profundo. E aí, cara, foi passando o tempo e infelizmente esse hábito ele se perdeu. Só que há uns 6 dias atrás, mais ou menos, eu falei, poxa, eu preciso de voltar a ler. Eu preciso realmente de ter esse hábito novamente. E eu falei, bom, eu preciso de um livro que ele impacte a minha vida, que ele mude as minhas concepções mentais e que ele realmente me dá uma porrada, velho. Que eu realmente tome um choque ali de realidade. E aí eu fui pesquisar livros que poderiam ter esse impacto positivo na minha vida. E aí, cara, eu encontrei um livro que ele se chama Man's Search for Meaning, que traduzindo, que eu não sei se esse é o título do livro em português, mas eu vou só traduzir do inglês pro português, que é Homens Buscam por Significado. Conta a história de um cara que ele chama Frankl, ele é judeu e ele foi capturado durante o período, né, lá atrás, que teve a Segunda Guerra, vocês já estão ligados, né, da parada do bigodinho. E, cara, tipo, a história dele é extremamente pesada e ela traz uns pontos de reflexão, assim, que... Poxa, primeiro que eu já sou uma pessoa grata, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou grato, mas eu poderia ser muito mais. Mas lendo esse livro eu tive essa sensação de que, poxa, eu preciso de ser ainda mais grato pelo que eu já tenho. Porque, cara, a situação que esse indivíduo passou, e não só ele, mas diversas outras pessoas, é muito intensa, é muito insana, velho. E ainda assim, ele conseguiu encontrar significado no sofrimento dele. O que ele defende é que você não precisa de sofrer para você encontrar significado, mas caso você venha a ter sofrimento, que você seja capaz de encontrar significado no sofrimento, pois isso pode definir se você viverá ou não. Eu acho que Nietzsche, que fala, inclusive ele cita Nietzsche no livro dele, e Dostoiévski também. Se não me engano, ele fala sobre Nietzsche, uma frase do Nietzsche que é mais ou menos assim, não é exatamente essa, mas deixa eu tentar puxar de memória. É basicamente que o homem que tem um significado, ele pode superar qualquer como, que ele tem um propósito, e é literalmente isso. Então fala sobre fé, religião, fala sobre as pessoas que elas não tinham nenhum dos dois, então elas preferiam morrer, ou então a imunidade delas caía muito, então elas morriam. Mas também falava das pessoas que elas tinham muita fé, e essa fé e esse propósito que essas pessoas tinham, independente do que fosse, fazia com que elas tivessem mais força para sobreviver. Então, cara, eu não tô falando aqui de qualquer situação, eu tô falando de uma situação que esse cara viveu que, pô, é muito difícil de um ser humano sair vivo dessa parada mentalmente saudável igual ele conseguiu. Então, é extremamente impactante o livro e mudou demais a forma com que eu interpreto a vida. Por mais que as minhas concepções mentais elas já estivessem alinhadas com o conteúdo do livro, ela reforçou bastante e ainda realinhou algumas coisas. Então foi um livro que mudou. Eu já posso dizer que esse livro mudou minha vida, a forma com que eu tenho interpretado as coisas agora e o ressignificamento que eu trouxe de alguns acontecimentos passados. Só de ter lido esse livro eu acho que eu já posso dizer que mudou. E aí, velho, eu também li um outro livro que ele se chama The Art of Spending Money,
Eu acho que se a gente for traduzir, fica a arte de gastar dinheiro. Livro bem legal também. É um livro curto, mas um livro legal. E nesses últimos dias eu basicamente só fiz isso. Toquei nesse assunto por quê? Porque nesses últimos dias eu não trouxe nenhum vídeo e o meu objetivo era trazer um vídeo por dia. Porém, o conteúdo desse primeiro livro que eu citei, ele é tão denso para se digerir, e é um livro mais longo também, que eu levei de umas 6 horas mais ou menos para ler esse livro em média. Tipo, não foi tudo em um dia, mas eu, fazendo as contas aqui mais ou menos de cabeça, eu levei mais ou menos esse tempo. E aí, cara, a conclusão que eu chego é que não deu pra gravar vídeo. E eu refleti bastante sobre essa questão desse desafio de 100 vídeos, 100 dias. Eu acho um desafio muito massa e eu quero fazer esse desafio. Porém, as coisas elas precisam, em alguns momentos, de estratégia e preparação. E não foi o que eu fiz. E não foi em vão também. Em 3 meses, eu tinha feito 1 ou 2 vídeos. Aí, do nada, em 25 dias, eu fiz 20 vídeos. Pô, cara, sensacional. Eu aprendi diversas coisas com esse desafio. Eu aprendi a gostar do meu próprio conteúdo, então hoje eu assisto os meus vídeos sem dor e peso na consciência, e aquilo que eu falei que eu não concordo tanto, eu já sei que foi simplesmente porque eu não soube expressar naquele momento, ou porque eu estava cansado. Outra coisa que eu aprendi também é me organizar melhor, então hoje eu tenho um senso de organização melhor por conta desses vídeos que eu estava fazendo e me levou ao extremo. E aquilo, quando você entra em crise, você precisa de encontrar uma saída, ou para melhorar, ou então para você mudar de posição. Mas a crise, ela faz com que você se mova. E geralmente, se você tiver sorte, se você for esperto, você melhora. Então as crises, elas servem para isso. Outra coisa muito importante também que eu aprendi é que, cara, nada é em vão. Ou pelo menos a maioria das coisas não são em vão, porque através mesmo de um projeto frustrado, você pode tirar coisas positivas dele. Então, para finalizar aqui no contexto do canal, esse desafio ele acabou, não, a memória acabou, tive que apagar outro vídeo, mas estamos aí de volta. Mas esse desafio ele acabou, e eu vou voltar com ele. Mas agora eu vou voltar com ele preparado, vou voltar com ele com estratégia. Então, se você estava assistindo os vídeos, estava curtindo, dia 26 de julho, estou de volta. Só que agora com um novo propósito, um novo significado. E agora eu vou preparado, eu vou já com a base anterior, né? Eu já sei como que vai ser, eu já tenho uma noção melhor de como vai funcionar, e muito provavelmente dessa vez é para ir até o final, se Deus quiser. Muito provavelmente eu estarei abrindo um canal só a respeito de carros, então se eu gravar um conteúdo a respeito de carros, esse conteúdo ele vai valer para o desafio de 100 dias, porém ele vai ser direcionado ao canal de carros, justamente para não pesar e também para não ficar dividido, né? Muito o conteúdo aqui. Aqui eu vou trazer mais reflexões que eu tenho, algumas coisas que eu vivo no meu dia a dia. Posso trazer também os preços, por exemplo, do supermercado aqui nos Estados Unidos, que eu acho que tem muita gente que tem curiosidade, é bem legal também. Hoje eu fui no Dollar Tree, eu fiquei, pô, cara, olha que insano, um prato de cerâmica, $1,25. Isso é absurdo, velho. Isso é bem legal, na verdade. Enfim, eu vou focar mais nesse canal e trazer esse tipo de conteúdo. Bastante reflexão que eu vou ter, porque agora eu também tô focado em ler livros. E essa aí vai ser uma fase bem legal. E esse é o objetivo desse canal. Vou trazer conteúdo de carros, mas nenhum outro canal que também vai contar. Mas enfim, até lá a gente tem muito tempo. E esse canal vai ficar parado por quase um mês. Uns 2 meses quase.
Porém, eu devo trazer um vídeo ou outro, mas não vai estar contando como parte do desafio. É isso aí, turma. Espero que fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim for da vontade dele. Fui!